Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de revisão para a prova da SPSEX Frente de Português. Nós vamos trabalhar assuntos, tópicos relacionados à frente de gramática. Você sabe que sua prova traz elementos, questões de interpretação de texto, de diferentes gêneros textuais, literários, crônicas, notícias. Nós também trabalhamos com questões gramaticais, contextualizadas e alguns aspectos aí também relacionados à concordância, crase, morfologia considerando o tempo verbal, processos de formação de palavras. São tópicos que você não pode deixar de revisar para a sua prova. Então vamos lá, sem muitas delongas, questão já na tela, E já iniciando aí com um texto que nós vamos fazer aquela leitura estratégica dinâmica, Então, mesa farta. A alimentação, além de necessidade biológica, é um complexo sistema simbólico de significados sociais. Em A Divina Comédia, de Dante, definiu a fome como o pior desastre. Ele sabia do que falava, pois viu a Europa ser varrida pela peste negra no século XIV. O desespero levava pessoas a comer de tudo, muitas morrendo com uma boca cheia de capim. O outro crucial evento histórico, a Revolução Francesa, teria sido detonado pela falta de comida. Nos séculos XVI e XVII, os livros trazem justificativas médicas para o consumo de certos alimentos. É o caso das frutas. Antes servidas como entradas para acalmar o estômago, quando misturadas ao açúcar, passam à sobremesa. É momento em que açúcar, anteriormente consumido como remédio, invade a Europa por força das exportações portuguesas. De especiaria, ele passa aditivo de 3 bebidas que vão misturar na Europa: o chocolate, o café e o chá. O café, por exemplo, era recomendado pelo médico de Dom João V, rei de Portugal, por sua capacidade de confortar a memória e alegrar o ânimo. Os cafés se multiplicaram e se tornaram lugares onde se bebia numa verdadeira liturgia, em silêncio entre pessoas cultas jogando damas ou cartas. A Europa do século XVI ao XIX consumiu café, chá e chocolate acompanhados de bolos e outros doces, o que impulsionou o consumo de açúcar. Nascia assim a noção de gosto na culinária. Um saber sobre a cozinha se formalizava e livros especializados batiam os 300 mil exemplares, 300 mil exemplares. Então nós temos aí já um primeiro percurso aí cronológico, em relação à ressignificação da comida e o ato também de comer. O comer tornou-se menos encher o estômago e mais escolher segundo o gosto. Certos alimentos passaram de um nível a outro. A batata, primeiramente servida aos porcos, depois de alimentar massas de camponeses, ganhou status de alimento fino, graças às receitas do chefe francês Parmentier. Antigamente, o comer acontecia em momentos regrados e reunia pessoas em torno da mesa, com grande carga simbólica. Hoje, comemos abundante individualmente. Nessa dinâmica, o lugar da televisão ou celular exerce fundamental importância. Em muitas casas e restaurantes, as pessoas comem na frente da TV, ou seja, ingerindo comida sem investimento simbólico, sem prazer de estar junto na descoberta da refeição. Em todas as esferas da vida, encontramos metáforas alimentares. Em relação ao sexo, falamos da doçura do amor. Em lua de mel, em relação aos textos e aos livros, dizemos que podem ser saboreados, digeridos. Vale lembrar que saber e sabor são palavras derivadas do mesmo radical. Sapere, ter gosto. E aí sim nós temos um texto retirado, um fragmento retirado da Aventura na História, Aqui adaptado para a questão. Então vamos lá as alternativas já da primeira questão. O texto mesa farta é do tipo, minha gente, uma classificação do nosso texto. Ele nem está procurando, nem está nos demandando qual é o objetivo, qual é o tema, qual é a principal informação desse texto. E sim qual é, no caso, a tipologia dele. Então ele é expositivo e evidencia o embate entre os estudiosos dos hábitos alimentares. Minha gente, ele pode ser sim considerado
expositivo, porém não traz embate, né, e contraposição de outros estudiosos, né? Não tem esse momento aí de contraste argumentativo, né? Então não posso falar, não posso afirmar que existe um embate, né, trabalhando aqui sobre os hábitos alimentares, embates de estudiosos, de teóricos. Já então elimina a letra A. Já a letra B, expositivo e apresenta fatos históricos de forma cronológica. Segura aqui, né, em relação à letra B, porque ele realmente expõe fatos, né? É um texto que apresenta dados e informações, por isso nós podemos classificá-lo como expositivo, e ele traz sim, não de uma forma cronológica exata, né, por meio de referência de datas, né? Não vai trazer esse tipo de recurso, mas nos apresenta sim uma linha temporal, um fio narrativo cronológico no sentido da mudança da alimentação, né, ao longo aí do tempo. Então segura na letra B que ainda vamos analisar as outras. Letra C, narrativo, necessariamente conta uma história? Não sei se tem elementos que a gente poderia realmente agregar à narração, como tempo, espaço, um enredo, uma ação em si a ser contada, né? Não se classificaria exatamente como narrativo, a não ser se a gente fizer uma forçação de barra no sentido de falar que conta a história, né? A resignificação da comida, no estar à mesa, né? A mesa posta, né? Poderíamos fazer essa forçação de barra, mas não seria a melhor classificação para o texto. E enumera os conflitos sociais decorrentes da escassez de alimento. Minha gente, aí o item caiu por terra, justamente porque nós não temos esse desdobramento da escassez de alimentos. Ele vai falar em determinado período do texto, lá no nosso início, que a peste negra contribuiu, né, foi um momento de dificuldade no sentido, né, de fartura do alimento e dos comportamentos ali alimentares em relação à peste negra, mas não vai trazer essa ideia de conflitos sociais decorrentes de uma escassez. Então, elimina também a letra C. Letra D, injuntivo. Galera, o que é um texto injuntivo? É aquele que dá ordens, aquele que dá orientações. Falou injuntivo, você já pode associar a ideia da bula, ou uma receita, ou um manual, que vai trazer verbos dentro de um modo próprio, que é um modo imperativo, que dá ordens, ou sugestões, né, ou desejos. Então, o injuntivo é o tipo de texto que vai trazer a característica de instrução. Então, não se esqueça, injuntivo, instrução, quase que não saiu aqui a palavra, né? E questiona a validade do poder curativo de certos alimentos, não mesmo, daqui nada a ver. E a letra E, insistindo no injuntivo porque é um nome desconhecido, mas você está ligado e sabe que é o tipo de texto que nós vamos classificar a bula, né? No caso, bula de remédios, as receitas, os manuais e por aí vai. Dá prioridade ao emprego de verbos no modo imperativo, é verdade, é verdade. Só que não podemos classificar o texto, né, a partir da característica de injuntivo, no sentido de dar ordens ou explicar um determinado funcionamento. Então, gabarito da questão número 1 só poderia ser a letra B. Então, marque aí no seu gabarito letra B. Já a questão número 2, ainda trabalhando o texto que foi apresentado, né, no primeiro momento, as expressões destacadas contribuem, respectivamente, para dar intensidade às ideias e para estabelecer relação de causa na alternativa. Então, olha só, nós temos um enunciado que vai trabalhar a questão semântica no sentido qual foi o verbo ou palavra usada para denotar um reforço, enfatizar uma ideia, e, em seguida, qual conectivo vai estabelecer dentro daquele contexto uma relação de causa, né? Então, eu estou procurando uma palavra que vai enfatizar, né? Vai dar esse destaque, esse realce, por isso essa intensidade, e um conectivo ou uma locução conectiva ali, conjuntiva, que vai indicar causa. Na letra A, Revolução Francesa teria sido detonado pela falta de comida. Beleza, detonado apresenta, né, tem uma marca aí de subjetividade no sentido de valoração.
alimentação, né? Aí no caso, primeiro momento. A alimentação, além de necessidade biológica, é um complexo sistema simbólico. Perceba que não tem, no além de, não apresenta uma relação de causa, e sim de acréscimo, né? Ainda mais. Então, olha só, além de necessidade biológica, não somente, né? Não somente necessidade biológica, é um complexo sistema simbólico. Não vai estabelecer a ideia de causa, e sim um acréscimo, uma informação a mais que eu vou estabelecer dentro desse meu enunciado. Então, letra A não caberia dentro da nossa relação de causa. Na letra B, e livros especializados batiam os 300 mil exemplares. Batiam, de certa forma metafórica, né? Eu quero falar que alcançavam, né? Não chega necessariamente a enfatizar, mas ainda vamos continuar aqui a leitura da alternativa. As pessoas comem na frente da TV, ou seja, ingerindo comida, minha gente, ou seja, é um claro exemplo de construção que apresenta a ideia de uma explicação, um esclarecimento, ou seja, né? Então, a ideia do ou seja é explicativo, esclarecer, e não estabelecer uma relação de causa. Elimina a letra B. Letra C, ele passa a aditivo de 3 bebidas que vão estourar na Europa. Estourar na Europa tem um valor enfático, né, semântico no sentido de destaque. Existe sim uma valoração no sentido de juízo, né, aqui do estourar, né? Então eles vão realmente abalar ali a Europa. Abalar já é mais antigo, né? Socorro. Então, segunda parte do enunciado, da segunda parte da alternativa, quando misturado ao açúcar, passam às sobremesas. Minha gente, esse quando é um aspecto temporal, estudando uma circunstância, né? Uma circunstância de tempo. Olha só, o açúcar foi adicionado a essas 3 bebidas, né? Quando misturado, essas 3 bebidas estouraram na Europa, quando associadas ao açúcar. Então, esse quando é um marco circunstancial, é temporal. Então, aqui não vai estabelecer uma relação de causa, e sim de tempo, uma circunstância, né? Tem um valor, de certa forma, um valor adverbial. Na letra D, menos encher o estômago e mais escolher segundo o gosto. Menos encher... Encher, né, de certa forma, que bem coloquial da oralidade, não propõe a ideia de enfatizar, né, gente? Antes, servida como entrada para acalmar o estômago. Esse antes também claramente estabelece uma relação de circunstância relacionada a tempo. Então, também não tem essa relação de causa. E vamos à última alternativa, então. Ele sabia do que falava, pois viu a Europa ser varrida pela peste negra no século XIV. Tá certo que eu fiz aqui uma entonação enfática, mas o varrida, assim, dentro dessa construção metafórica, tem o sentido de ser devastada, né, detonada, tomada. Então, o varrida agrega, assim, um valor semântico no sentido de intensidade, de destaque. Tem uma escolha lexical aí, né, de valoração, de intensidade. Então, segura no varrido. E ganhou o status de alimento fino, graças a, né? Então, olha só, galera, graças à causa, né? Ganhou status de, aliás, aqui o motivo, ganhou o status de alimento fino, graças à causa, à receita do chefe francês. Então, a letra E é a que melhor estabelece uma relação, né, aqui entre o meu verbo, a palavra escolhida, né, o varrida aqui no particípio, né? E a ideia do graças ao conectivo estabelecendo relação de causa. E por isso vai ser a minha alternativa gabarito da questão número 2. Trabalhando aí bastante aspectos também da semântica, né? Então, um pouquinho de interpretação, já misturada também com elementos aqui semânticos, né? Opa, voltou a tela. Questão número 3. Assinale a alternativa em que o trecho reescrito mantenha o sentido original do texto. Letra A. Se tornaram lugares onde se bebia numa verdadeira liturgia, né? No sentido aqui de ter um protocolo, de ter um momento. E aí a reescritura
se tornaram lugares onde se bebia seguindo rituais religiosos. Minha gente, nós não estamos falando que se comia seguindo rituais litúrgicos, né, religiosos, e sim que se bebia numa verdadeira liturgia, numa cerimônia, né, no sentido que de um protocolo, existe um passo a passo, uma importância, uma relevância dada para tal. Aqui não é seguindo os rituais religiosos da igreja, nada disso. Então, letra A não preserva o sentido original. Letra B. É um complexo sistema simbólico de significados sociais. E a reescritura é um esquema de prescrições sociais indecifrável. Minha gente, esse indecifrável já quebra com o esquema, porque aqui eu estou falando que ele é complexo no sentido dos seus desdobramentos e significados. E não que não tenha, né, não possa ser decifrado, não possa ser compreendido. Eu estou aqui alterando, sim, a reescritura, não estou preservando o mesmo sentido na letra B. Na letra C, livros especializados batiam os 300 mil exemplares. E aí, a reescritura, livros de preços proibitivos eram vendidos em larga escala. Minha gente, de onde ele tirou livros de preços proibitivos, né, para livros especializados? Não posso falar que é a mesma coisa, não tem a mesma, né, relevância, não tem o mesmo sentido dentro das construções. A letra D, encontramos metáforas alimentares. E a reescritura, encontramos expressões calcadas na associação com a comida. Minha gente, o que é uma metáfora? A figura de linguagem metáfora é justamente a equiparação, não é isso? A equivalência entre termos de forma direta, não é isso? Não são comparações, associações que eu procuro estabelecer, né, entre dois elementos, né, inicialmente, né, distantes semanticamente. Então, quando eu falo em metáforas, eu posso falar que as metáforas são, sim, expressões, né, calcadas aqui, fundamentadas, e aí ele fala, encontramos metáforas alimentares. Então, expressões calcadas na associação com a comida. A metáfora é, sim, um tipo de associação, né? Assim como a comparação é outro tipo de associação, porém estabelecida por meio de um conectivo comparativo. A metáfora faz isso de forma, né, sem mediação, de forma direta, e por isso a letra D preserva, né, mantém a mesma relação de significado entre a proposta original e a reescritura, e por isso o gabarito da nossa questão número 3. Mas ainda vamos para a última alternativa, né? Pelo menos vamos fazer a leitura. Comemos abundante e individualmente. E a proposta de reescritura, nos alimentamos com fartura, porém sem qualidade nutritiva. Aí vacilou legal, né, gente? Porque não significa a mesma coisa. Sem qualidade nutritiva já é uma extrapolação no sentido do individualmente e do abundante com fartura. Certo? Então, o gabarito da questão número 3 é a letra D. Questão 4 já na tela, vamos lá. Um texto aqui, um fragmento de um texto justamente para, né, responder a próxima questão. Nos primórdios da humanidade, a família nasceu da necessidade de segurança, como forma de, juntos, pais e filhos terem mais chances de sobreviver aos perigos do ambiente hostil. Milênios depois da era dos mamutes, em um mundo onde os riscos são outros, mas ainda preocupantes e potencializados pela onipresença da internet, pai e mãe seguem compelidos a proteger suas crias dos predadores com armas disponíveis. Entram em campo os aplicativos de controle, que documentam e informam passo a passo os movimentos da garotada, tanto no universo digital quanto no físico. Uma ferramenta cada vez mais usada planeta fora. É invasivo? É, sem dúvida. É justificável? Também. Faz parte do trabalho de quem tem filho menor de idade saber onde e como passa o dia essa pessoa que ainda depende da maturidade alheia para crescer e se tornar independente. Apesar de a preocupação dos pais ser legítima, os especialistas alertam sobre o fato de que um excesso de vigilância pode acarretar problemas de relacionamento e levar os filhos muito mais proficientes na internet do que seus velhos progenitores a tomar providências
experiências para desafiar o controle. A reação vem a jato e não faltam trends do TikTok ensinando os jovens a burlar o sistema de localização e despistar os adultos. Para que o aplicativo efetivamente garanta a segurança dos filhos e tranquilize o coração dos pais, é necessário que se estabeleça, antes de tudo, uma sólida relação de confiança e diálogo. Bem usados, esses aplicativos servem inclusive de guia para avaliar a hora certa de dar autonomia aos filhos. Lembrando que andar pelas próprias pernas acarreta, por mais que isso doa aos pais, desinstalar algum dia o aplicativo, né? Então aqui também, olha só, um fragmento de uma reportagem, né, de uma revista, um portal, e vamos aqui a destacar o quê? Aspectos sintáticos, né, a partir dessa leitura, desse fragmento textual, que também é um tipo de questão muito comum na sua prova, no sentido de investigação dos nossos conectivos, e os conectivos dentro dessas estruturas, como eles estabelecem essa relação, para que servem ali no texto, né? Aqui servem no texto. Então, olha só, assinale a alternativa que identifica a relação de sentido exposta nas passagens destacadas e traz os trechos reescritos de forma a preservar a relação presente no texto original. Voltemos lá no texto, porque nós temos dois conectivos destacados. Então, bora lá. Milênios depois, destaquei aqui já o período. Milênios depois da Era dos Mamutes, em um mundo onde os riscos são outros, mas ainda preocupantes. Perceba, olha só, minha gente, os riscos são outros, mas a minha ressalva, olha só, né? A minha ressalva ainda são o quê? Preocupantes, vale a atenção, né? Tem esse sentido de contraste, tem esse sentido de ressalva, né? Então, eu estou fazendo aqui um destaque enfático, né? Com esse sentido o quê? De contraste. E aqui o apesar de, né? Então a gente ficava também, mas faz parte do trabalho, né? De crescer e se tornar independente. Apesar de a preocupação dos pais ser legítima, os especialistas alertam, minha gente, a construção apesar de é uma locução conjuntiva concessiva. Eu posso trocar por outra conjunção concessiva, né? Com o mesmo valor ali. Por exemplo, embora a preocupação dos pais seja legítima, a única questão que a gente tem que observar também é, dentro dessa mudança, se é necessário fazer alguma alteração em relação ao modo verbal, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um embora, né, a preocupação dos pais seja, eu preciso estabelecer uma correta correspondência de modo verbal, justamente por ser um conectivo concessivo. Então, vamos aqui aos enunciados. Letra A. Ressalva, todavia, ainda preocupantes, né? Então, bora lá. Mas ainda preocupantes, né? Então, milênios depois da Era dos Mamutes, em um mundo onde os riscos são outros, todavia ainda preocupantes, olha só, observe que tem esse aspecto, sim, de exceto, de ressalva, né? Ainda são preocupantes. Então, segura a letra A. Concessão, né? Essa ideia de contraste. Embora a preocupação dos pais seja legítima, então, apesar de, tem o mesmo valor do conectivo embora, e são conectivos consagrados no sentido de cobrança da sua prova. Então, tenha muita atenção quando aparecer esse tipo de estrutura na sua questão, porque elas são recorrentes, elas são frequentes. Então, segura a letra A, porque ela é justamente o nosso gabarito, mas ainda vamos entender por que a letra A de aprovação é o gabarito. Letra B, condição. Contanto que ainda preocupantes, minha gente, é uma ideia condicional, né? Contanto que ainda preocupantes, não apresenta uma ideia de condição. Se ainda preocupantes, não. Caso ainda preocupantes, não. E a ideia da ressalva, mesmo que a preocupação dos pais fosse legítima, né? Então, aqui, voltando ao texto,
mesmo que a preocupação dos pais seja legítima. Beleza, é uma ideia de ressalva? Não, né? Mesmo que, ainda que, embora, é uma ideia concessiva e não de ressalva. A letra C, conclusão. Portanto, ainda preocupantes. Nada a ver, né? Logo, ainda preocupantes. Também não cabe. Eu mudo o que? O sentido dessa estrutura. E em seguida, condição. Desde que a preocupação dos pais seja legítima, também não tem uma ideia condicional, contanto que a preocupação dos pais seja legítima. Não, também não caberia. Letra D, explicação. Pois ainda preocupantes. Minha gente, se eu colocar um pois aqui, muda completamente, né? Mundo onde os riscos são outros, pois ainda preocupantes, também não estabelece a relação de explicação, de esclarecimento. E também a ideia de concessão, que nós já falamos, né? Ainda que a preocupação dos pais fosse legítima, aqui também, olha só, a mudança, né, do modo verbal. Beleza, concessão, mas vimos que a primeira parte não está correta. Elimina a letra D. E a letra E, restrição. No entanto, ainda preocupante, seria a ideia desse contraste, conformidade, conforme, segundo a preocupação, né, em consoante com a preocupação dos pais seja legítima, também não estabelece, não preserva a relação de sentido. Por isso, a letra A é o gabarito da nossa questão. Então, questões que trabalham relação semântica das conjunções são frequentes, são questões dadas e devem ser acertadas, gabaritadas da sua prova. Vamos a outro tipo, né, outra possibilidade aqui textual, uma tirinha, né, aqui da famosa Mafalda e do Miguelito. Vamos lá. Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Então, observe aqui que nós temos essa primeira pergunta da Mafalda, que existe uma expectativa a respeito do que o Miguelito está consumindo, está assistindo, e ele fala, né, que acabou de ligar, mas já bombardeado, né, por várias ali publicidades, né, não necessariamente ali correlacionadas. Né? Então, desodorante, salsichas, máquina de lavar roupas, né? Tudo isso você é feliz. E aí é correto concluir que na fala de Miguelito, introduzida pela conjunção mas no último quadrinho, então olha só, né? Vai falar aqui, acabei de ligar, tem alguma coisa boa na TV? Mas parece, então vamos lá. Letra A. Consiste em uma reação adesiva. O que é isso? De conformidade, ciência, né? Adesiva fala de Mafalda, ressaltando a importância do conteúdo veiculado pela TV, destacando os anúncios publicitários. Galera, não é uma reação adesiva, né? E sim muito mais no sentido irônico, de crítica, né? Se você fizer tudo isso, se você fizer tudo isso, você vai ser feliz. Só não é feliz se você for idiota. Então, não é uma reação adesiva, até mesmo pelo uso da conjunção mas, né? Que apresenta essa ideia de contraste, de oposição à expectativa da Mafalda, que a expectativa da Mafalda é justamente o quê? Uma coisa boa passando na TV. Então, ele não fala que existe algo bom ali, né? Na letra B, ignora os pressupostos da fala da Mafalda, respondendo a ela de forma evasiva, por mudar de assuntos e fazer afirmações pouco coerentes. Minha gente, o Miguelito não faz avulso, né, de forma alheia, alienada, as afirmações pouco coerentes. Na verdade, ele reproduz o que ele acabou de consumir, né? Então, não ignora os pressupostos da Mafalda, não. Ele responde, e responde estabelecendo essa relação que de contraste por meio do conectivo mais. Letra C. Denota a introdução de dados que não se coadunam com a pergunta de Mafalda, expondo a ela um parecer categórico, sem hesitações. Não mesmo, né? Porque ainda ele fala no final, só não é feliz se você for idiota, e o mais também apresenta essa relação enfática, mas no sentido de oposição. Letra D. Retoma a pergunta de Mafalda, porém não responde a ela. Nós já vimos que temos uma resposta sim à garotinha, já que apresenta informações novas, cuja pertinência pode ser contestada, né? Então, olha só, minha gente.
Não é também, né? A pertinência pode ser contestada? Pode ser contestada porque ali tem um amontoado, né, de publicidades que ele acabou de consumir. Mas não significa que ele não respondeu a Mafalda. E já a última alternativa, vamos ver se melhor interpreta a tirinha. Representa um argumento de contraste, o mais faz estabelece essa relação de contraste, de oposição, em relação à fala de Mafalda, contrapondo-se à expectativa positiva. Qual a expectativa positiva? A ideia de ter uma coisa boa na TV. Então, me estabelece essa ideia de o quê? De que não há nada de bom passando ali, né? Então, contida na pergunta dela. E por isso é o gabarito da nossa questão. É a questão que melhor expressa essa relação, né, com a interpretação da tirinha. E a questão número 5 na tela também, trabalhando ainda a tirinha. É correto concluir que o efeito de sentido da tira consiste em... Então, olha só, efeito de sentido. Eu quero saber, né, qual é o objetivo teor dessa tirinha. Letra A. Um retrato da realidade dos consumidores que admitem haver coisas boas na TV para todos os perfis. Minha gente, o Miguelito não estabelece essa relação, né, de coisas boas e nem faz esse retrato da realidade dos consumidores, né? Na verdade, há uma crítica, né, estabelecida até mesmo pelo uso da conjunção mas. Letra B. Uma crítica à produção de sentimentos do público condicionados pela publicidade veiculada na TV. Exatamente, não necessariamente assuntos correlacionados, mas muito persuasivos no sentido de levar à felicidade, não é isso? Só não é idiota, não é? Então, justamente só não é feliz. Então, existe sim essa crítica aos sentimentos do público relacionados ali à publicidade, que realmente é um bombardeio, né, de informações ali, de convites ao consumo. Então, segura a letra B que nós vamos analisar as outras alternativas. Letra C. Uma exposição de um perfil de consumidor de programas de TV que afirma os benefícios deles para uma vida plena. Minha gente, o Miguelito não faz essa exaltação aí à publicidade, né? Então, tira aí a letra C. Letra D, uma apreciação da propaganda que chega ao público, ressaltando os efeitos positivos dela no cotidiano das pessoas. Também nós não temos essa leitura dos aspectos positivos, ou os efeitos positivos, ou o consumo, o impacto positivo. E, na verdade, essa ideia de crítica, né? Há tantas informações amontoadas que não tem conexão. Letra E. Uma aceitação passiva, não é passiva, né? Ele estabelece ali uma crítica, uma oposição de comportamentos infantis decorrentes da manipulação dos meios de comunicação, também não tem nada a ver. E por isso a única alternativa que poderia ser gabarito, e não só poderia, mas é o gabarito da questão número 5, é a letra B, uma crítica à produção de sentimentos do público condicionados pela publicidade veiculada pela TV. Questão 5 já passou, questão 6 na tela. E para responder a questão 6, nós vamos ler também um fragmento aqui textual. O medo, em seu estado mais bruto, é um sentimento que se assenta em circuitos neurais tão antigos quanto os primeiros répteis da Terra. Existem evidências de que estruturas extremamente primitivas na escala evolutiva do cérebro humano, presentes desde a época dos dinossauros, desempenham tarefas fundamentais em situações de risco, potencial ou real. Apesar de estar na raiz biológica de vários distúrbios, o medo é vital para a nossa sobrevivência e, ainda assim, lidamos mal com ele, né? Lidamos mal, ao contrário. Desde cedo, o homem é manipulado por seus temores. Uma das fobias mais peculiares é o medo dos espelhos. Na Inglaterra da era vitoriana, antes de um morto ser levado ao cemitério, todos os espelhos eram cobertos com tecidos, pois se acreditava que a alma da pessoa poderia ficar presa nos espelhos. O medo é pessoal e refletem a resposta do coração às inseguranças que cada um carrega dentro de si. Paradigmas que sustentavam a sociedade em décadas anteriores estão em crise. Preocupações crescentes, solidão, desesperança, ressentimentos, um mundo cada vez mais líquido, onde amor e sentimentos escorrem por nossas mãos. Aí o sociólogo Bauman, aí, né,
o amor líquido, as relações líquidas, intolerância e agressividade nos parecem mais evidentes. Quer gostemos ou não, a vida vai sempre seguindo. Uma vida plenamente feliz é uma dádiva temporária, vale dizer, não dura para sempre. E sim, às vezes dói, é triste ou outras vezes é surpreendente. E quando a vida o machucar, porque certamente irá, lembre-se da dor. A dor sempre tem o seu lado positivo. Significa que estamos fora da caverna. A real tragédia da vida é os homens terem medo da luz. Diante da fragilidade e da brevidade da vida, é preciso lembrar-se da água. Ela abre seu caminho e encontra seu rumo mesmo diante de algum obstáculo. Talvez para ela fosse mais perigoso permanecer parada. Ainda se está explorando o terreno movediço e desafiador do quebra-cabeça neural envolvido com os sentimentos e as emoções, nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Aceitemos o medo, mas que ele não nos limite. Aí uma mensagem positiva desse texto, né? Tá aqui, que foi publicado numa revista Bem-Estar, adaptado para a resolução da questão. Vamos lá, questão número 7. A alternativa em que o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo é... Temos aqui uma questão sobre colocação pronominal, né? Os pronomes, via de regra, são assuntos também bem cobrados aí no seu exame, né? Aqui é uma questão de concordância pronominal, nós vamos lembrar o quê? Existe, né, o pronome que ele aparece antes do verbo, que é chamado de próclise, pode ser também colocado, empregado no meio do verbo, dentro da construção, numa estrutura de mesóclise, e pode ser também colocado, né, após o verbo, e é justamente isso que a questão quer, né? Depois do verbo é uma situação de ênclise. Você nem precisa saber desses nomes para resolver a questão. O importante é perceber e lembrar dos fatores atrativos, né, para a ocorrência, por exemplo, da próclise. Existem algumas palavras, alguns elementos que puxam o pronome para perto, né? E é isso que nós vamos lembrar aqui, já na alternativa A. Nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Não se esqueça, nada é uma palavra negativa, tem um valor negativo, um advérbio de negação. Advérbios negativos, né, palavras de negação, são fatores atrativos do pronome, né? São fatores aqui, é um fator, colocar aqui, fator atrativo, é uma palavra atrativa. Então, nesse contexto, eu não posso... Nesse contexto aqui, já está a canetinha... Atrativa, é um fator atrativo. Nesse contexto, eu não posso colocar o pronome para depois do verbo. Nada humilha-nos mais do que a coragem alheia. Não posso porque existe uma palavra negativa. Atenção que esse é o fator atrativo mais conhecido e vai ter outra alternativa também que repete essa ideia da negação. Letra B. Um sentimento que se assenta em circuitos neurais. Aí continua. Minha gente, eu tenho o se aqui, se assenta, né? Beleza, mas olha só, antes eu tenho um pronome relativo. Pronomes também atraem o próprio pronome, né? Então, aqui também não é possível colocar, né, um sentimento que assenta-se em circuitos neurais. Muitas vezes... A ênclise, por não ser compreendida, né, ela é tida como um elemento até mais formal dentro de uma construção sintática, porém nem sempre ela pode ser usada, né, minha gente? Ela existe aqui, existem fatores atrativos, por exemplo, da próclise, que é justamente o uso do pronome antes do verbo. Aqui o meu verbo, né? Então, não poderia colocar esse pronome para depois do verbo, porque existe aqui também uma palavra atrativa. Né, um fator atrativo. E qual é o fator atrativo? O pronome. Letra B também eliminada. Letra C. Aceitemos o medo, mas que ele não nos limite. Poderia ser reescrito, mas que ele não limite-nos. Não poderia, porque você já sabe, palavra negativa, advérbio de negação é fator atrativo, né? É fator atrativo do pronome.
Então, é fator atrativo para a ocorrência da próclise. Eu não posso tirar o pronome e colocar depois do verbo. Essa questão é simples, basta lembrar desses elementos aí de atração. Letra D. Ainda se está extrapolando o terreno movediço. Minha gente, ainda advérbio. Advérbio também é um fator atrativo, né, no caso da próclise. Eu não posso colocar ainda está se explorando o terreno movediço, né? Não posso criar essa construção porque aqui eu também tenho um fator atrativo. E quando eu posso colocar o pronome após, depois do verbo? Quando não houver nenhum fator de atração, né? Então, observe na letra E. Intolerância e agressividade nos parecem mais evidentes. Então, tenho aqui esses dois núcleos aqui, né, compondo o nosso sujeito, e eu tenho um pronome antes do meu verbo. Nos parecem, o verbo parecer. Poderia ser reescrito parecem-nos mais evidentes? Poderia, porque antes desse meu pronome, eu não tenho nenhum fator o quê? Atrativo. Eu não tenho advérbio, eu não tenho palavra de negação, eu não tenho nenhum pronome relativo. Então, aqui eu só tenho o quê? Núcleos do meu sujeito dentro dessa composição composta. Então, posso sim reescrever, né, considerando aqui uma ênclise, que seria o pronome colocado depois do verbo. E por isso a letra E é o gabarito da nossa questão a respeito de colocação pronominal. Vale lembrar também para a sua preparação. Questão número 8, questão clássica. Por que clássica? Vamos trabalhar aqui aspectos que envolvem a crase, a ocorrência da crase. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchetes reescreve o destacado de acordo com a norma padrão de emprego do sinal de crase, independentemente do sentido. Letra A. Aqui nós vamos trabalhar também não com a regra geral que se espera da crase, e sim com alguns elementos que vai nos lembrar aqui quando a crase não ocorre. Então, bora lá. Letra A. Quebra-cabeça neural envolvido com os sentimentos. E aí ele propõe a reescritura desse fragmento aqui, né? Envolvido com os sentimentos poderia ser reescrito por associado a tantos sentimentos. Minha gente, o tanto é um advérbio de intensidade, ok? Sentimentos no plural. E aqui já o a, né? No caso aqui com acento grave. A começar, sentimentos, substantivo masculino, né? Então, não tem, né, associado a alguma coisa. Beleza, o meu nome, né, pede aqui o artigo. Porém, eu não tenho o quê? Um substantivo feminino. Então, letra A eliminada. Letra B. Nós sabemos também, né, já recuperando, que a ocorrência da crase é marcada por uma preposição, né, a preposição a, com o encontro de um artigo feminino, não é isso? Então, preciso ter um substantivo feminino. No caso aqui, sentimentos, substantivo masculino. Letra B. Antes de um morto ser levado ao cemitério, então a proposta de reescritura é conduzido, ok? Conduzido a algum lugar. Beleza, eu tenho aqui um nome que pede preposição. Tenho aqui a palavra cemitério. O cemitério eu sei que é masculino. Porém, antes eu tenho um pronome, no caso aqui, demonstrativo, né? Conduzido a algum lugar. No caso, eu tenho a preposição, que é um pedido aqui do meu termo conduzido a algum lugar, na ideia de direção, né, de ser levado. E eu tenho aqui, olha só, a fusão, a ocorrência, porque é justamente com o meu pronome demonstrativo. E ele inicia aqui, no caso, com o a aquele, né? Então, conduzido a aquele cemitério? Não, a crase é justamente essa fusão, né, de um a com um a. Então, aqui é, sim, uma possibilidade para a ocorrência da crase, né? Então, marque aí a letra B, gabarito da sua questão.
Já a letra C, que se assenta em círculos neurais. Olha só, atenção. Acomoda, acomoda a alguma coisa, acomoda a todos. Minha gente, todos, pronome indefinido. Pronomes indefinidos não recebem, não levam um acento indicativo de crase, o acento grave. Não temos ocorrência de crase antes o quê? De pronome indefinido, justamente porque a ocorrência da crase é determinada por um quê? Uma situação específica, determinada. E o meu pronome indeterminado não tem essa função, né? Então, a todos, não mesmo, né? Então, pronome indefinido não recebe crase. Letra D. Amor e sentimentos escorrem por nossas mãos. Fogem a ambas as mãos. Aqui, minha gente, eu tenho singular. Ou seria as, ambas, né, as mãos, ou a amba, as mãos, né? Então, aqui eu tenho que ter essa concordância entre singular e plural. Não tem ocorrência também da crase. E a letra E. Paradigmas que sustentavam a sociedade, davam apoio a qualquer sociedade. Aqui também uma expressão o quê? Né? Indefinida, né? No caso aqui que não apresenta, né, uma determinação, então também não tem a ocorrência da crase, do acento grave, né? A crase vem a especificar contextos, né, aqui no caso determinados. E por isso, letra B, gabarito da nossa questão. Vale revisar, galera, contextos, não só a ocorrência no sentido de norma ali, né, do geralzão da crase, mas sim também alguns aspectos, né, principalmente algumas particularidades, casos facultativos e principalmente quando não ocorre a crase. E já a próxima questão na tela, muito interessante por trabalhar aspectos aqui relacionados, né, a índice de determinação do sujeito, oração sem sujeito, concordância também. Então, a alternativa que reescreve tudo isso numa mesma questão. Vamos lá. A alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Existem evidências de que estruturas extremamente primitivas, ainda de acordo com o texto, né, sobre o medo, então, de acordo com a norma padrão de concordância verbal, é correto reescrever, olha só, existem evidências. Sabemos que o verbo existir, ele é um verbo pessoal e vai fazer concordância com o sujeito. Questões relacionadas à concordância verbal, principalmente concordância verbal, também são cobradas, né? Tem aí já uma recorrência na SPSEC. Então, atenção à concordância verbal. E ainda mais quando estivermos falando dos verbos existir e do verbo haver. Então, o verbo existir, ele é um verbo pessoal. E ele vai concordar com o meu núcleo do sujeito. Então, se eu tenho o núcleo do sujeito no plural, eu vou colocar também o verbo existir no plural. Então, existem evidências. Vamos lá, a primeira alternativa. Consta tratarem-se de evidências. O verbo tratar, minha gente, aqui ele tem um sentido de assunto, né? Consta, no caso, o assunto, tratar desse assunto. O verbo tratar, nesse sentido, ele é um verbo transitivo indireto. E esse ser, o pronome, passa a ser um índice indeterminador do sujeito. Então, nesse caso, a minha estrutura verbal tem que ficar na terceira pessoa do singular, né? Então, se eu fosse propor essa reescritura, seria o quê? Consta tratar-se. Deixa aqui apagar, deixar bonitinho aqui, né? Consta tratar-se de evidências, justamente porque aqui nós temos um índice de indeterminação do meu sujeito, por ser um verbo transitivo indireto no sentido de assunto, né? Então, aqui eu não faria concordância com o meu sujeito, porque não tem, né, um sujeito indeterminado. Já na letra B,
consta haver evidências. Atenção, eu tenho uma locução verbal construída com o verbo haver. E o verbo haver, nesse caso, é o meu verbo principal. O verbo consta é o meu verbo auxiliar. O verbo haver, ele sim é um verbo impessoal, que não vai fazer a concordância com ninguém, né? Por se tratar aqui de um caso de uma oração sem sujeito, não é isso? Então, a evidências passa a ser o quê? Objeto, né? Então, está corretíssima, gente, a letra B, justamente porque o meu verbo auxiliar, ele vai pegar essa característica do meu verbo principal. Então, ele vai continuar também, olha só, no meu singular, na terceira pessoa. Então, consta haver evidências, correto, né? Consta haver evidências, é uma reescritura possível para esse fragmento. Diferente da letra C. Constam existir evidências. Minha gente, aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho um haver no sentido de existir. Haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Porém, o contrário não ocorre. O verbo existir, no sentido de existir, ele é um verbo pessoal. E por ser um verbo pessoal e por ser um verbo principal, ele sim precisa fazer a concordância com o meu núcleo, no caso, evidência. Então, consta existirem, né? Então, consta. E não o verbo auxiliar no plural. Nós sabemos que o verbo auxiliar, ele pega a característica do verbo principal, né? Então, consta existirem. E na letra D, constam haver evidências. Não, nós sabemos que dentro dessa locução verbal, o verbo principal é um verbo impessoal. Haver não pode esquecer. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular, né? Ele permanece. E essa característica também será adotada para o verbo auxiliar, que no caso é o verbo constar. Então, consta haver evidências, né? Seria a reescritura correta. Letra D também o quê? Errada. E a letra E, constam tratar-se de evidências, e aqui a gente já viu também que o verbo auxiliar não vai para o plural, né? Então, consta tratar-se de evidências. Aqui nós temos uma estrutura que já foi, né, a mesma proposta lá da letra A. Por isso, gabarito da questão letra B. Muito cuidado quando você se deparar com questões que trabalham, né? Verbo haver, verbo existir, né? Atenção aí redobrada, e esses verbos são bem cobrados. Vamos lá, questão 10 vai trabalhar um pouquinho com ortografia, que também é um assunto em menor escala cobrado na prova, porém vale aqui alguns refrescos, alguns lembretes, né? Principalmente relacionados, né, dentro aqui de um texto. Então, nós temos aqui algumas lacunas, e essas lacunas serão preenchidas por palavras, né? E a gente vai escolher a melhor alternativa. Talvez seja interessante olhar primeiro esse tipo de questão. Nós vamos olhar primeiro, né, as palavras e ver qual a possibilidade correta. Então, em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com mal com U, mal com L, improviso, né? No caso aqui a gente já consegue ver, né, que não é com Z, né? Aqui no caso entre vogais, então, e no caso aqui, né, tem um som de S, então já tiro que tem Z aqui, né? Não está correto ortograficamente. Então, vamos lá primeiro, bora em partes, né? Mal os carapicos sentiram a aproximação dos rivais. Beleza, então aqui nós temos uma comunidade, né? Os carapicos. Então, mal os carapicos. Gente, esse mal é característica, é adjetivo para essa comunidade? Não, eu estou dando a ideia de advérbio. Mal os carapicos sentiram a aproximação dos rivais. Então, se tem a ideia de advérbio, é mal com L. Então, já na alternativa, nós podemos retirar o que é mal com U. Vai para a eliminação, que fica mais simples. Sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de
Aí, em seguida, né, de improviso. Então, beleza, segue aqui a letra B, segue a letra C, né? Então, beleza. Opa! Cada qual correu a casa rapidamente em busca do ferro, do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar. Um só impulso os impelia a todos. Já não havia ali brasileiros e portugueses. Havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário. Os que se batiam há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas da mão o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião no meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música. Vamos lá, a música bárbara, né? No caso ali no sentido de barbárie, estrangeira. Então, bárbara, galera, tem acento, né? No sentido aqui de adjetivo, né? Bárbara de barbárie, de barbaridade. Então, segue a letra C, né? A letra C que apresentou bárbara, né? No valor de adjetivo. Então, aqui voltando, né? Então, a música bárbara, que entoava lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença a pedido dele para pôr. O verbo pôr com acento, né? Então, no caso, o verbo é pôr, no sentido de colocar. Pôr sem acento, preposição. Então, aqui é para colocar um cinto de nenê e que o pequeno enfiou a faca da cozinha. O mulatinho franzino, que até aí não fora, no caso aqui do sentido do verbo, né? Não fora notado por ninguém, no São Romão postou-se defronte da entrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança nele. Porque, tiveram confiança com a explicação, né? Porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Então, beleza, porque junto, valor explicativo, nós já sabemos disso, né? Os cabeças de gato assomaram-se afinal ao portão. Uns 100 homens em que se não via a arma que traziam. E aí temos aqui uma exclamação, né? Aguenta! Gente, não existe mais trema. Esses dois pontinhos aqui em cima do U, né, caiu, né, já com uma nova regra ortográfica. Então, trema não existe mais. Aguenta, faz frente, clamavam de dentro os carapicos, né? E aqui nós temos um fragmento do texto, né, da Luísa Azevedo, adaptado do Cortiço. Galera, a alternativa nós já tínhamos, né, até descoberto antes, mas a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas do nosso texto só pode ser a letra C, que apresentou corretamente essas propostas aí ortográficas. Questões que trabalham ortografia, elas são menos cobradas. Porém, né, a cada 3 exames tem ocorrência pelo menos de uma questão. Então, não podemos perder essas questões, já que são consideradas fáceis, precisa muito mais da sua atenção. E a nossa última questão, e não menos importante, porque também é um assunto quente, muito cobrado. Processos de formação de palavras. Talvez seja o ponto da morfologia mais cobrado da sua prova, né? No sentido de que é uma derivação, do que é uma composição, processo de composição, processo de derivação e até mesmo o valor semântico, né? Qual é o sentido desses afixos, dessas palavras, desses acréscimos que eu coloco no início ou no final do meu radical, da minha base, né? Então, vamos lá. 11. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles divulgou nesta quarta-feira a primeira imagem de um paciente com um exoesqueleto para a pessoa com paralisia. Olha só, a pessoa tem paralisia e aqui eu tenho um exoesqueleto, né? Observe que a paralisia já é um problema relacionado a uma patologia relacionada ao esqueleto. Então, ele apresentou a primeira imagem de um paciente com exo. O que a questão propõe, esse enunciado?
Com relação ao termo em destaque, eu já estou destacando agora, podemos afirmar que a noção expressa pelo prefixo eso é de, minha gente, é de mudança. Né? Tem essa ideia de transmutação, tem essa ideia de inferioridade, tem essa ideia de perfeição, tem a ideia de superioridade como super, hiper, exterior, exo. É o que, galera? É fora, né? Então, aqui eu tenho a ideia de exterioridade. O prefixo exo vai ter essa ideia o quê? De algo para fora. Então, vai ser a ideia de externo também. Letra A, gabarito da questão. As questões que trabalham processos de formação, né, de palavras demandam um pouquinho mais do nosso repertório, né, no sentido de conhecimento de formação de palavras, mas também nós podemos acertar e fazer associações a partir de outras palavras já conhecidas. Então, exo, né, no caso esqueleto, por mais que você não conheça a palavra, você poderia fazer associação com externo, exterioridade, o que está fora, né? E por isso o gabarito da questão número 11. Vale a pena ver para a revisão da sua prova, para a preparação da SPSEX, o assunto processos de formação de palavras, que ele tem grande recorrência. Nesse nosso encontro de hoje, nós conseguimos ver alguns assuntos que são bem explorados pela sua banca. Não se esqueça também, né, de fazer várias questões aí a respeito de interpretação textual. Nós temos pelo menos, né, dentro daquele mapa da prova, né, nós temos pelo menos de 4 a 5 questões que trabalham interpretação textual, classificação do texto e depois já as questões relacionadas a aspectos sintáticos, né, e a morfologia, principalmente processos de formação de palavras. Minha gente, hoje nós ficamos por aqui e espero te encontrar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Fui! Boa prova!